Boa tarde, Marina. O pessoal está entrando. Enquanto o pessoal está entrando, vocês sabem que muitas devem acompanhar lá a comunidade, devem acompanhar o perfil do De Mãe Mãe Pro, ou já me segue lá nas redes sociais, e sabe que a gente não gosta muito desse negócio de expectativa de marketing, né? Gostamos muito da transparência e do papo reto. Então, essa live ela vai trazer um conteúdo bem legal e um conceito que eu quero dividir com vocês, que é o olhar mais integrativo ao atender a criança e olhar para a mãe, que muitas vezes, na grande maioria, infelizmente, ainda é quem está no papel de cuidado, mas também estamos na semana de Black Friday, não temos nenhuma promoção vigente, tivemos até semana passada 40%, essa semana pausa tudo, mas por vocês estarem dentro da comunidade, eu disse que teria um benefício diferente, exclusivo, e que é só de vocês. Então, eu peço para não compartilhar com ninguém, eu não vou esperar o final da live para divulgar, já vou abrir aqui para quem tiver. Eu sei que a gente vai ter uma horinha aí de bate-papo, é um assunto longo que eu vou passar, não vou entrar em muitos detalhes de prescrição, mas vou trazer muito conteúdo, e que muitos estão no horário de almoço, talvez não consiga ficar até o último minuto, então eu já vou compartilhar. Tá? Porque é assim que é a nossa relação, direta e reta, sem muita enrolação. Então, o cupom, o benefício para vocês é 55% off no De Mãe Mãe Pro 2025, que vai acontecer no dia 11 de abril. São mais de 12 horas de conteúdo, certificado à parte, mais de 20 professores renomados da área. A gente vai falar desde saúde da mulher, fertilidade, gestação, introdução alimentar, suplementação, microbiota intestinal, ômega 3, nutrição de precisão na infância, educação nutricional, nutrição escolar. Vamos falar também da parte de neurociência na educação da criança. Vão ter algumas rodas de conversa, muito conteúdo em um dia só, super condensado. Vai ter uma bolsa especial com um monte de brinde aí para os 100 primeiros inscritos. E esses 55% off são somente 100 vagas. Então, peça para não compartilhar com ninguém, é exclusivo da comunidade. Esse cupom vai ser divulgado lá na comunidade também, bem como o link do site, para você já conseguir fazer a compra direta. Tem validade de 24 horas e 100 vagas, tá bom? Se vocês tiverem qualquer dúvida em relação ao evento, também o momento é esse. Se quiserem perguntar alguma coisa, sugerir alguma coisa, o que vocês esperam para ver lá, estou aqui para ouvir vocês. Esse espaço também, ele serve para isso. Eu não vejo vocês, então tenho que ficar indo e voltando aqui para eu abrir o chat e ver se tem alguém falando alguma coisa. A Marina está perguntando se vai ter o congresso online. Infelizmente, não, somente presencial. Nós teremos esse ano, né? Foi no Pestana, em 2025, evoluímos, crescemos, vamos para o Centro de Convenções Frei Caneca, fica dentro do shopping Frei Caneca, no 6º andar. Vai ter uma sala com mais de 400 lugares, uma sala grande, com muito conteúdo, e uma exposição bem maior. Então, a gente vai ter estandes de 9 metros, 6 metros, muitas novidades também do mercado para dividir com vocês. E aí, no online, a gente não consegue entregar a mesma experiência. Então, por isso que ele vai ser somente presencial. Pós-evento, a gente divulga release, a gente divulga PDF das aulas, né? A gente faz todo aquele acompanhamento pós-venda ali do evento e continuamos com as aulas na comunidade, mas, infelizmente, não vai ter online. A Marina está falando que vai estar com bebê pequena. Poxa, Marina. Ó, por enquanto, a gente não tem isso planejado, mas qualquer mudança, qualquer oportunidade que a gente tenha de aumentar o alcance do De Mãe e Mãe, a gente vai fazer. E a gente vai comunicar. E a comunidade é sempre o primeiro lugar que vai receber essas informações, tá bom? Em relação ao evento, alguém tem alguma dúvida? Está todo mundo inscrito aqui já? Ou vai aproveitar o cupom de 55%? Se o pessoal do marketing puder colocar o link de inscrição direto aqui no chat, facilita para o pessoal. Eu tirei aqui do ar, para quem entrou aqui depois. Eu falei que eu não ia esperar dar conteúdo para falar de benefício para vocês. Eu já disponibilizei um cupom de 55% off. Se alguém puder fazer a conta para mim, quanto que dá isso em reais, e ainda parcela em 5 vezes, e colocar aqui no chat do pessoal do marketing, para realmente disponibilizar uma oportunidade para todo mundo participar, que vai ser
de muito, assim, inovador, diferente. Crescemos muito em relação a esse ano para o próximo ano. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Se o pessoal tiver alguma dúvida, o pessoal do marketing vai respondendo vocês no chat. Agora vamos direto para o conteúdo, que a gente tem uma horinha aqui para falar dos primeiros 1000 dias da mãe. E por que que eu trago esse tema aqui? Eu vou trazer bastante conteúdo aqui dentro dos slides, mas o mais importante dessa aula é que ela vai estar gravada, todo mundo que está na comunidade tem acesso, pode ver depois, eu vou passar rapidinho por alguns slides, então você consegue depois voltar na gravação e ver com mais calma alguns conteúdos, porque o foco não é entrar nos detalhes de conteúdo, até porque todo mundo é nutri, aqui é atuante, né? Aqui é mais uma atualização, mas é trazer um conceito de que quando a gente atende uma criança, a gente atende a sociedade, a escola, a mãe, e precisa ter um olhar integrativo em relação a isso. E aí eu vou trazer alguns dados, aqui você vai falar, nossa, mas Gi, por que tem a ver eu saber do que a mãe está comprando no enxoval dela? A gente não precisa saber, mas se a gente souber tudo o que está acontecendo no universo dessa mãe, a gente consegue ter escutativa dela para a prescrição nutricional. Muitos assuntos que ela está passando nesse momento vão ter mais importância do que a prescrição nutricional, e talvez o nosso resultado não seja tão eficiente se a gente não entender esse contexto, se a gente não acolher, eu não preciso atender essa mãe de forma integrativa, mas eu posso ter profissionais que eu indico para ela, uma consultora de amamentação, uma consultora de sono, alguns profissionais que apoiam a jornada dela desses primeiros 1000 dias, que são super importantes para a criança, mas que para a mãe também, ela está passando por uma transformação e ninguém está olhando para ela. Então, são 270 dias de gestação, 365 dias do primeiro ano do bebê, 365 dias do segundo ano do bebê. Quando a gente fala de infância, esses 1000 dias já até morreu, né? A gente está falando de 2.500 dias agora, a gente nem fala mais de 1000, mas esses 2 primeiros anos para a mulher que está passando por essa transformação, né, que nasce uma mãe também quando nasce o bebê, também é impactante, e é esse olhar e esse foco que eu quero dar. Se alguém for mãe aqui, vai concordar comigo em alguns pontos, e a gente, como profissional da saúde, muitas vezes, e eu falo até me colocando nesse lugar, tenho 22 anos de atuação, mas quando eu fui atender a primeira vez, lá atrás, lá em 2008, a primeira vez que eu fui sentar num consultório para prescrever, a gente fica, às vezes, muito engessado em algumas regras da nutrição. E quando você ainda não tem esse olhar tão amplo, fica muito fria essa relação. E quando você entende esse todo, e você acolhe outras áreas, você tem um paciente que te ouve melhor e cumpre melhor essa prescrição. Então, ele é muito importante nesse sentido de ter escutativa. Hoje a gente briga por atenção, a gente briga por tempo. Inclusive, agradeço o tempo de vocês aqui para esse bate-papo, porque eu sei que tempo é o que a gente tem de mais valioso, né? Então, esse período desses 1000 dias é uma janela de oportunidade para o bebê, mas também é momento de transformação da mãe. E quando atendemos uma criança, quem está normalmente por trás? A mãe. Nós temos uma mudança de um pai mais presente nos dias atuais, tem muitas nutris que atendem famílias e falam, hoje tem pai vindo mais, mas isso está muito exclusivo numa classe social mais alta e ainda está muito distante de ser uma realidade e de ser a massa, de ser a maioria. Ainda a mulher, a mãe, ou a avó, ou uma babá, é sempre uma figura feminina que está nesse papel de cuidado. No ano de 2023, o de Mãe Mãe, para entender um pouco desse olhar da mulher e entender que cenário ela estava inserida e o que ela pensava disso tudo, fez uma pesquisa, conversou com 1000 mães do Brasil, uma média de 38 anos de idade dessas mães, e viu que a saúde mental dessas mães estavam abaladas. E se eu tenho uma mãe que não tem escutativa, que tem uma saúde mental prejudicada, como que ela vai fazer a marmitinha congelada para a introdução alimentar adequada? Como que ela vai fazer a lancheirinha adequada para essa criança? Ela nem escuta. Por mais que a gente fale da importância de quando, mas ela não está pronta. Ela está totalmente quebrada e a gente não tem a escutativa. 75% dessas mães, elas se sentem tristes na maior parte do tempo, 76% sobrecarregadas, 80% sozinhas fazem todas as tarefas de casa, ou quase todas. Então, ela levanta cedo, leva o filho para a escola, vai trabalhar, volta com o filho, que ficou o dia todo na escola,
dá banho e coloca ele para dormir. Ela quase não participou da alimentação e do dia a dia dele. Ainda, ela, muitas vezes tem que fazer lição, muitas vezes ela tem que preparar a lancheira, muitas vezes ela tem que fazer jantar, lavar louça. E essa é a realidade da grande maioria. Né? Uma mãe com uma rede de apoio de uma diarista é uma porcentagem pequena. Com 30 cozinheiras, é uma realidade quase que 0,0001, quando a gente olha para o todo. Né? Então, são essas mães que a gente precisa ajudar, são essas crianças que refletem o aumento da obesidade, crianças comendo cada vez pior. A gente vê o Enani com números agora atualizados de uma deficiência nutricional de vários macros, micronutrientes. E como que a gente pode melhorar a infância? Cuidando de quem cuida, cuidando da mãe. Né? Então, 60% dessas mulheres ainda se sentem insatisfeitas constantemente. O obstetra, ele cuida da gestante. Depois do parto, o pediatra cuida desse bebê. Mas e quem cuida da mãe? Tem uma lacuna para um profissional cuidar dessa mãe. Esse profissional pode ser a gente, pode ser o nutricionista, pode ser o pediatra, pode ser um consultor X que vai cuidar de um todo. E você pode falar, não, eu não tenho perfil para fazer esse atendimento tão integrativo. O meu perfil, ele é mais especialista, eu consigo focar numa área específica, porque existe esse perfil. Sou especialista em exame bioquímico, sou especialista em seletividade alimentar, e eu só atendo isso, e eu só olho para esse cenário. É muito importante o papel de especialista, mas existe uma lacuna para o profissional que atende de uma forma mais integrativa, que olha essa família como um todo, que cuida dessa família como um todo. E tem um grande espaço para o nutricionista, ou para ele formar um time de profissionais que fazem esse atendimento. Então, eu dividi essa aula em 4 fases principais desses 1000 dias. O positivo, gestação, o puerpério e a introdução alimentar. A gente está indo até os 2 anos do bebê, desde o início da gestação até 2 anos do bebê. Tudo que está acontecendo com essa mãe e com essa criança. Então, no positivo, tem muitas questões que passam na cabeça dessa mãe, que é, o que vai acontecer com o meu corpo? Será que vai dar certo? Será que eu vou dar conta? Como que limpo um coto? E se eu não gostar dele? Tem como devolver? Na gestação, muitos sintomas, enjoos, mudança no corpo, suplementação, complicações, enxoval, palpiteiro de tudo quanto é lugar querendo dizer o que você tem que fazer. No puerpério, tem um corpo pós-parto que ninguém fala. Você sai do hospital com o bebê na barriga ainda, né? A barriga super flácida, super diferente a textura de uma barriga que você tinha antes. E ninguém nunca te contou, e de repente você se depara com aquilo. Então, será que mentalmente essa mulher ela está pronta para escutar todas as orientações que a gente vai dar de amamentação, de introdução alimentar? Se eu conseguir indicar alguns profissionais ou cuidar desse todo, será que na hora que eu falar da introdução alimentar ela vai estar tão preenchida dela mesma e vai ser muito mais eficiente o que eu estiver ensinando para ela sobre alimentação? Então, esse é o principal conceito que eu quero dividir com vocês. Outros desafios acontecem no puerpério: sono, os cuidados com o bebê, cólica, amamentação, cuidados com a casa, irmão mais velho, né? O próprio autocuidado dessa mulher, que muitas vezes fica super a desejar. Nem banho, muitas vezes ela consegue tomar, nenhuma refeição decente, com calma, ela consegue fazer. E na introdução alimentar, chegou o momento de comer os primeiros sólidos, como oferecer? A criança rejeita, e agora? Bagunça, falta de tempo, autocobrança, e ali é o alicerce da nutrição. Se eu conduzir uma introdução alimentar de forma errada, eu tenho um problema de seletividade lá no primeiro, segundo, terceiro ano. Se eu não resolver isso até os 3 anos, eu depois tenho um problema mais grave ainda e as coisas só vão piorando. Então, se eu cubro esses 1000 dias de uma forma muito adequada e fazendo um alicerce muito forte de conteúdo, de empoderamento, para que essa mãe consiga chegar do ponto A para o ponto B, a gente vai ter uma nutrição muito mais adequada dessa criança lá no futuro. Então, positivo. Né? A primeira coisa com uma gestante é fazer alinhamento de expectativa. Você vai explicar tudo o que vai acontecer nesse período. Quando ela sabe o que vai acontecer, a ansiedade baixa. Toda vez que a gente alinha expectativa, a ansiedade baixa. Por que a ansiedade fica tão alta? É tanta gente falando coisas boas e ruins, e você começa a fantasiar várias coisas, e você não sabe o que vai acontecer amanhã, fora essas transformações físicas, emocionais, toda a rotina que pode ser impactado, e um alinhamento de expectativa é o mais importante numa primeira consulta com essa gestante. Né? Então, abordar questões que vão acontecer nesse momento. Então, alegria, ansiedade, preocupação, baby blues, alteração de humor,
vai ter aumento de peso, vai ter alteração normal, vai ter crescimento da barriga, vai ter enjoo, vai ter um sono mais irregular, vai ter uma necessidade de tempo para cuidar do bebê, possíveis dificuldades na conciliação com o trabalho. Então, tudo isso vai impactar esses 1000 dias dessa mãe. E como que a gente pode ajudar essa mãe a fazer e promover essa mudança? Como eu disse para vocês podem ter conhecimento e ser a pessoa que orienta isso numa consulta, e é uma consulta super premium, é uma consulta que você vai muito além, né, da meia hora que muitas vezes você consegue fazer ali dentro de uma consulta só, exclusiva, falando de alimentação. Mas você está falando também de alimentação, porque você vai falar de rotina alimentar, de planejamento de tempo. Uma criança que vai comer com sono, não come direito, né? Então, se eu não cuidar dessas outras coisas, eu não consigo uma nutrição adequada. Mas se você também não se sentir à vontade, você pode ter um time que cuide dessas outras áreas, né? Então, rede de apoio, ela vai ter familiar, amigo, grupos de apoio à maternidade, utensílios eletrodomésticos, o que ela vai ter para guiar ela nesse período? Você pode ter uma listinha de itens e dicas para orientar. Ou vocês podem indicar lá o demãemãe.com.br, que lá tem conteúdo para todas essas áreas. É justamente para apoiar a mãe nessa jornada, que está o site, e está lá também para apoiar o profissional, que fala, bom, eu não sei dessa parte, entra lá e busca tal questão que a resposta está lá. Planejamento de tempo, então, adaptação da rotina da casa, da família, estabelecer prioridade. Ela não vai conseguir ter a mesma vida de antes. Algumas prioridades são mais importantes, mas depois ela vai retomar, né? Então, delegar algumas coisas. A mulher, quando ela não tem o filho, ela tende a controlar muita coisa. Com um filho, ela não consegue controlar. Com 2, ela controla cada vez menos. Então, se não fizer um desmame de delegar tarefas e de organizar, vai ser muito difícil ela conseguir lá na frente fazer diferente. Autocuidado. Então, para essa mãe, é muito importante você explicar a importância do autocuidado. E autocuidado não é passar um creme, não é fazer uma unha, é entender o que é importante para ela. É uma refeição bem feita em silêncio, que ela seja assertiva com a comunicação, com a rede de apoio que ela tiver, ou que ela precisa criar, para falar, eu preciso de uma hora comendo em paz. Isso regula o meu estresse. Isso faz com que eu me sinta mais preenchida e me dá força para lidar com as outras coisas, né? Então, é importante também ela ter essa consciência e aproveitar esse período de tentante e gestante para alinhar essas expectativas. Porque quando o bebê nascer, as coisas ficam um pouquinho mais complicadas. E qual que é o papel da nutrição nesse momento? Então, suplementação do ácido fólico, ingestão adequada de vitaminas e minerais, controles de náuseas e enjoos, você vai estabelecer metas realistas de ganho de peso adequado, programação metabólica do bebê. Então, explicar para essa mãe que o pai comeu e o que a mãe come, até antes da fecundação, influencia no DNA desse bebê, influencia nas doenças que esse bebê vai ter no futuro, ou na prevenção delas. Então, que a nutrição é muito importante nesse momento. A prevenção de deficiências nutricionais e todo o preparo para a amamentação, né? Nosso papel também é cuidar disso. A amamentação é o primeiro alimento do bebê. Nós também temos know-how para conseguir orientar essa parte. E aí vem a gestação, né? A gestação, primeira coisa, é o pré-natal. Então, conjunto de cuidados que os médicos vão orientar, vai ter um médico, obstetra, acompanhando essa mãe, junto com esse obstetra, o nutricionista trabalhando em conjunto. Então, possibilitar... Por que esse pré-natal acontece? Ele vai ajudar a identificar doenças silenciosas, problemas com o bebê, aspectos relativos à placenta, tudo isso que pode interferir no bom andamento da gravidez. Ele é multidisciplinar. Tem o enfermeiro preparando esse corpo para o nascimento, tem o físio, tem o obstetra e tem o nutricionista cuidando também da alimentação, e tem todo aquele outro lado da gestação que ninguém está cuidando, que um desses profissionais pode indicar, ou alguém pode se apossar desse conhecimento e fazer um atendimento diferenciado. Os exames pré-natal, então, para essa gestante, quem está fazendo esses exames e acompanhando é o obstetra, mas nosso papel é garantir que toda a jornada de saúde dela esteja bem assistida. Então, acompanhar e monitorar que tudo isso está sendo feito da forma correta, do jeito certo, conforme pede, e com as condutas adequadas, né? Durante a gestação, há um aumento de necessidade. Então, estudo longitudinal com gestantes, 793 gestantes, viu que vitamina D, ferro e folato é menos de 35% das necessidades.
Então, a gente precisa suplementar e, normalmente, o obstetra ele já vai prescrever um polivitamínico para essa gestação, mas é importante a gente garantir que isso está adequado, que as quantidades estão atendendo os exames bioquímicos dela, se está tudo conforme pede, porque muitas vezes acaba sendo muito padrão. Gestante toma isso, e será que é a necessidade dela, realmente? Precisa de alguma individualização? Precisa entender essa necessidade. Para ferro, a suplementação é de 30 a 60 miligramas, né, segundo a última recomendação, folato de 0,6 a 0,8, vitamina D de 600 UI, DHA 200 miligramas, DHA de alga, tudo isso é importante para o desenvolvimento do bebê, né? Então, o ferro vai apoiar o desenvolvimento do feto, folato, defeitos do tubo neural, vitamina D, saúde óssea e imunológico, DHA é um componente importante para a estrutura do cérebro e retina. Eles devem ser suplementados independente do consumo alimentar, porque a necessidade dessa gestante, ela está aumentada para esses nutrientes. Nós conseguimos apoiar também dentro das complicações. Então, diabetes, estima-se que 16% dos nascidos vivos são geradas por mulheres que tiveram alguma forma de hiperglicemia. Hipertensão, dados do Ministério da Saúde mostram que a hipertensão na gestação é a maior causa de morte materna e perinatal. Hiperemese afeta de 0,3% a 3% das gestações, e a gente pode ajudar muito nisso, porque isso impacta muito na qualidade de vida dessa gestante. E pode ser até fator de risco. Muitas precisam internar, precisam de uma dieta por sonda, né? Então precisa de medidas mais drásticas. E nós temos também um papel desses enjoos mais leves até uma hiperemese, temos também um papel para apoiar nesses 1000 dias dessa mãe. Teve mudança, né, em 2019, 2020, do manejo de diabetes gestacional. Então, a gente tem hoje metas glicêmicas diferentes, né, de antes. Uma gestante, ela precisa ter uma glicemia de jejum menor que 95 miligramas por decilitro, e a distribuição aí de macronutrientes é de 40 a 50 de carboidrato, 20 a 35 de lipídio, 15 a 20 de proteína. Sacarose, máximo de 5 a 10% do FET, fibra, 20 gramas por 1000 calorias, gorduras, dar preferência para monopoliinsaturadas e até 10% saturados, né, o limite máximo. Vitaminas e minerais seguem toda a recomendação da população que não tem diabetes. Tá? Alguns detalhes importantes do manejo do diabetes gestacional. Então, mais do que quantidade de carboidrato, é a qualidade dele. Então, carboidratos de baixo índice glicêmico. Cuidado nutricional para corrigir erros alimentares. Então, respeitar os hábitos dessa gestante. Tem gestante que é vegana, ela não precisa deixar de ser vegana, ela precisa fazer ajustes para manter dessa forma. Então, condições sociodemográficas, condição sociossocial, cultural, tudo que tiver precisa ser respeitado, mantendo a necessidade dessa gestante. E a sacarose, ela deve ser substituída no diabetes gestacional por edulcorantes, mas de forma moderada, não passando 6 sachês ou 15 gotas por dia, e recomenda esse rodízio dos tipos, né, sucralose, estévia, todos os xilitol, todos os tipos, você fazer um rodízio. Contagem de carboidrato. Então, esse é um estudo randomizado, controlado, duplo cego, que foi feito com 89 gestantes. Eles compararam o método tradicional com contagem de carboidrato. O consumo alimentar foi semelhante entre os grupos, independente do método. O impacto da contagem de carboidrato materno ao longo da gestação e nas condições ao nascer, né, do bebê, do peso para a idade gestacional, também foram semelhantes. E a boa adesão foi observada para ambos, e a proporção dela aumentou significativamente conforme o aumento de consultas com o nutricionista. Então, mais do que contagem de carboidrato ou método tradicional, é garantir esse acompanhamento próximo e gentil com essa gestante. Uma outra complicação que a gente tem nesse período dos 1000 dias ainda dentro da gestação, síndromes hipertensivas da gravidez, né? Então, elas caracterizam clinicamente por alto nível da pressão arterial após a 20ª semana, quando tem proteinúria,
é pré-eclâmpsia, quando não, é uma hipertensão gestacional. E em caso de hipertensão gestacional, a conduta é semelhante à da pré-eclâmpsia leve. Então, reduzir repouso compulsório, né, restrição de exercícios físicos exagerados, evito de ganho de peso excessivo de peso materno, proibir álcool e tabagismo, consultas quinzenais, rastrear crescimento fetal restrito e diagnóstico do bem-estar fetal, acompanhado bem de perto. E alguns detalhes do manejo da última diretriz da Sociedade Brasileira de Hipertensão Arterial de 2020. Então, não se recomenda a suplementação de cálcio para gestante com ingestão normal desse micronutriente, e sim para aquelas com baixa ingestão de cálcio e risco moderado aumentado de pré-eclâmpsia. É necessária a adoção de um plano alimentar saudável, sustentável, claro, né, e muito bem monitorado. A alimentação hipossódica é considerada de difícil adesão para a maioria das pessoas. Na gestação, especialmente as hipertensas leves e moderadas, não existem evidências consistentes que garantam o benefício, seja em termos de prevenção ou tratamento. Então, uma alimentação equilibrada, muito dentro de um padrão da alimentação saudável, é possível acompanhar essa gestante com síndrome hipertensiva da gestação. Recomenda-se na rotina o consumo de sal individualizado, então menor quantidade na adição dos alimentos, e você vai retirar saleiro da mesa, tirar produto industrializado ou processado, que tem o sódio em maior quantidade. De maneira geral, em caso de hipertensão, a dieta rica em potássio, ela pode ser incentivada, não sendo necessário suplementação desse micronutriente. Enjoo, uma outra complicaçãozinha da gestação. Então, evitar odores fortes, fracionar a refeição, não ingerir líquido durante a refeição, hidratar bem, evitar alimento gorduroso, apimentado, excesso de açúcar, descansar após grandes refeições, evitar roupa apertada, consumir alimentos cítricos ou com gengibre e dar preferência para alimentos mais secos e gelados. Normalmente, ocorre até a 14ª semana, chamada aí de emese gravídica, e é considerada normal. Já a hiperemese gravídica é quando a gente tem a continuidade disso e está associada à perda de peso, desidratação, e pode cessar lá pela 20ª semana. Porém, em alguns casos, pode persistir até o parto, e esse tratamento é multidisciplinar. Precisa de medicamento, precisa de reposição eletrolítica, precisa cessar a suplementação de ferro, precisa de apoio psicológico, né? Então, muitas vezes, como eu disse anteriormente, depende de uma internação hospitalar. E essa gestante, ela está pensando na alimentação, ela está pensando nos sintomas e todas as complicações ali que acompanham esse período, mas ela também está pensando no enxoval. Então, que roupa ela vai comprar, que imóvel ela vai comprar, que acessório ela vai comprar. Enquanto você está falando da suplementação importante, DHA, para a cognição do bebê, para o desenvolvimento do cérebro, ela está lá pensando qual é o berço que ela vai comprar para decorar o quarto do bebê. Então, nesse momento, você não vai gastar numa consulta esse tipo de orientação, mas você pode ter materiais, ou nesse QR Code, você tem lá no De Mãe em Mãe também, e-books, checklists, que você pode disponibilizar para essa mãe, para facilitar e guiar ela dentro disso, para que ela não gaste energia com isso, e ela gaste energia com a nutrição, que é o que importa, o que vai fazer diferença para a saúde dela e do bebê, né? Então, indicar quais são as roupas de frio, de inverno, mala, o que vai colocar na mala da maternidade, o que ela compra para o primeiro mês, tudo isso também. Você pode ter material de apoio, você pode ter um profissional consultor que te ajuda nisso, ou indicar um site que tenha esse tipo de informação confiável para apoiar essa jornada da mãe. Então, nesse momento, algumas orientações vêm pelo pediatra, muitos pediatras não entram nesse detalhe, mas é importante também orientar alguns móveis e alguns utensílios que vão ajudar tanto a otimizar tempo, como garantir segurança dessa criança. Então, um berço, ele traz mais segurança, mas ele é usado por pouco tempo. Será que vale um berço que vira cama? Não vale, né? No lugar, uma câmara montessoriana, esse bebê tem escada, ele levanta e sai e cai numa escada. Então, alguns pontos também que ela olha esse todo para garantir a segurança dessa criança. Cadeira de alimentação, portáteis, que você encaixa em qualquer lugar, fácil de limpar, para não ter contaminação, que a criança tenha um espaço bom para ela poder brincar e interagir com esse alimento, né? Sem cantinho, sem tecido. Então, são dicas que também vão ajudar nesse sentido. Mesma coisa, carrinho compacto, que cabe em qualquer lugar, abre e fecha, não precisa ser uma nave espacial,
Pode ser uma coisa compacta que vai te ajudar no dia a dia, que fica mais prático para o dia a dia. Ah, mas eu preciso porque eu levo e ele fica no meu trabalho comigo, eu preciso de uma coisa mais confortável. Ok, né? Mas que garanta a segurança dessa criança, que tem estrutura, que tenha célula em metro. A banheira é suporte, é inflável, vai tomar no chuveiro? Como que é a recomendação para dar banho no chuveiro? Essa criança não escorregar, não acontecer outras coisas, né? Não acontecer o pior. Então, essa orientação, ela poderia vir do pediatra, mas não é uma função dele. Poderia vir do nutricionista, não é uma função dela. A gente não tem um profissional que orienta essas coisas, né? Então, tem essa lacuna, como eu disse desde o início. Acessórios. Então, que acessórios essa criança precisa? Esterilizador, aspirador nasal, babá eletrônica, bomba de extrator de leite. Qual é a marca que é boa, que vai ajudar? Quais são os absorventes para o seio? Colher, pote, copo para introdução alimentar? Quais são os copinhos? Tem alguma marca que é melhor, que é mais prática? É livre de BPA, né? O prato com divisória, sem divisória, melhor bol, congela em porção individual, é melhor congelar inteiro, né? Então, são muitas informações dentro da gestação que ela está sendo bombardeada, ela está buscando na internet, ela está pegando de qualquer lugar, e que a gente pode orientar ou a gente pode indicar o caminho onde ela acha essa informação de forma confiável. Vacinas, muito importante. Quando a gente fala de saúde, saúde não é só alimentação adequada. Saúde é um bem-estar como um todo. Então, é sono, é saúde mental, é vacina em dia. É um bebê doente e menos o bebê não está vacinado, vai ter mais prejuízo. O pediatra tentando vacina já que não orientou todo o escopo de vacina que a gente tem. A gente tem no primeiro ano de vida vacinas oferecidas pelo SUS e nós temos vacinas pelo particular. Hoje, pelo particular, tem vacinas importantes que não são luxo e que precisam estar no orçamento dessa família e que são mais ou menos 10 que não está no calendário e que isso também tem que estar nessa orientação desses 1.000 dias todo de formação. Esse curso de recebe tudo isso e ela para ela colocar energia onde realmente tem impacto na vida dessa criança. Porpério, né? Então, o bebê nasceu, a mãe nasceu também, só cuida bem do outro quem cuida de si, a gente não dá para o outro aquilo que a gente não tem, e isso serve para nós, profissionais da saúde, nosso papel é cuidar do outro, a gente não está fazendo isso por nós, como que a gente faz pelo outro? Hoje eu tenho 39 anos, eu comecei a atividade física com 35 anos, e eu fiz meu doutorado e meu pós-doutorado na área de massa muscular, lá com 28 anos. E eu dava aula de massa muscular, participei de vários eventos internacionais falando de massa muscular e eu não praticava, super hipócrita, né? E quantos de nós não fazemos isso? Como que a gente entrega cuidado para o outro se a gente não é gentil com a gente? Como que a gente é gentil com o outro se a gente não é com a gente? A mesma coisa a mãe. Como que a mãe entrega amor e constância nisso, sem surtar, sem ter um burnout, sem ter algum problema lá na frente, se ela não faz isso para ela? Então, primeiro a máscara na gente, profissional da saúde, e na mãe, para que isso reverbere na criança. Todo o cuidado que eu estou falando da mãe reverbera na nutrição, né? E é isso que é importante a gente olhar. E os cuidados com o recém-nascido. Então, cólica, rotina do sono, amamentação, que é a tríade aí de maior dor dessas mães quando a criança nasce. Então, primeira coisa é a sobrevivência. Ela tem que entender que ela está organizando a vida, né? É uma nova vida. Ela dormiu gestante, ela acordou mãe com um bebê que depende dela. E esse bebê, ele não espera o tempo, ele quer o tempo dele, ele precisa se alimentar, ele precisa dormir, ele tem cólica, ele quer trocar, ele precisa trocar a fralda, ele não sabe respirar, tudo dele é a primeira vez. E nós, as mães, né, elas são facilitadoras desse processo. E nós, como profissionais de saúde, somos apoiadores dessas mães para que elas consigam guiar essa criança rumo ao conhecimento desse mundão. Então, primeira coisa é sobrevivência. Se ela fazia 3 horas de atividade física, ela não vai fazer mais, a não ser que ela tenha 20 cozinheiras. Existe uma realidade que consegue. Estou falando da massa, da maioria, não consegue. E tudo bem, é por um período.
Seu filho precisa de você agora. Agora você vai estar lá focado nisso. Se você não tem, você tem 5 minutos. Você consegue tomar um café tranquilo, tá? Ou consegue respirar 4 vezes todo dia? Consigo. Então, vai por aí. No próximo mês, a criança tem mais um pouquinho, ela está um pouquinho maior. Você já precisa de minutos, outro 15, até que o dia conseguir voltar para a rotina. E vai conseguir, né? Então, falar para ela dessa sobrevivência, mas que também isso passa, é uma fase. Essa criança precisa de você para passar por essa jornada. Como você também precisa dela para aprender dentro dessa jornada. Né? Então, orientar essa mãe, apaziguar a ansiedade, essa dor, esse estigma colocado dentro do puerpério. A alimentação, super importante. Essa mãe está amamentando, ela precisa comer bem para o leite ser nutritivo e adequado para essa criança. O corpo ele vai tirar cálcio do osso, ele vai garantir que essa criança sobreviva, né? O leite materno ele é super sábio nesse sentido. Ajuste ao longo do dia. Tem hora que tem mais, tem hora que tem menos. Se a criança está doente, tem mais. Se a criança está saudável, tem menos. Então, não existe nada no mundo melhor que leite materno para essa criança. Mas a qualidade desse leite materno depende de como essa mãe está se alimentando. Então, ela precisa organizar uma alimentação. Se ela tem rede de apoio, alguém estiver cozinhando, ótimo. Se ela conseguir cozinhar, ótimo, mas é muito difícil ela conseguir. Então, muitas vezes, o congelado, um planejamento é o que vai ajudar ela a se alimentar bem, para garantir essa nutrição adequada para a criança. Sono, tanto dela quanto do bebê, né? E descanso. Em algum momento, ela vai precisar respirar, olhar para ela e cuidar dela, né? É importante cuidar da mãe que nasceu para que o bebê seja melhor cuidado. Nesse momento, ela vai sobreviver, ela vai garantir tudo que o bebê precisa, mas em algum momento ela vai surtar. Isso não é a longo prazo. Ela aguenta 2 anos, algumas 3, algumas 4, algumas 5, e tem as nossas avós que aguentaram 50, mas era uma outra realidade, não é a realidade de hoje. Não é a nossa vida dinâmica com tanta informação e tantas coisas acontecendo. Então, entender isso também é importante. Cólicas do bebê. Então, a gente vai orientar ali, pega correta na amamentação, probiótico, Lactobacillus reuteri, encontrado no leite materno, mas que o uso contínuo tem evidência de melhora, de prevenção de cólica, 5 gotinhas por dia. Compressa quente. Durante as crises leves, primeira opção é sempre uma compressa morna na barriga do bebê. Colicalme, é um fitoterápico também, que ajuda muito nas crises de cólica. As cólicas são comuns, são fisiológicas, esse intestino ele não está desenvolvido, ele vai terminar de se desenvolver lá até. Então, vai vir a mãe, que você está acompanhando nutricionalmente para garantir uma amamentação adequada, está orientando na amamentação e um bebê com essas demandas. E que você pode perceber fitoterápico, você pode perceber probiótico, você pode orientar a pega correta para que ele tenha essa redução de cólica nessa fase. Sono do bebê. Ah, mas eu não entendo nada de sono. Eu prefiro indicar uma consultora de sono. Ótimo. Tenha consultoras de sono aí no seu time ou na sua cartela de indicação para guiar essa mãe. Porque um bebê que dorme melhor, ele come melhor. A introdução alimentar dele vai ser melhor. Ele tem mais saúde. Ele tem mais um monte de outras coisas. Então, existem janelas de sono do bebê. O bebê de 10, janela do sono padrão é 30 minutos. A cada 40 minutos ele acorda, mama e dorme, mas fica acordado 40 minutos e dorme de novo. Dorme mais 2 horas, fica 40 minutos acordado e dorme de novo. De 1 a 2 meses, 40 a 60 minutos. 2 a 3 meses, de 1 hora a 1 hora e 20. Tudo isso é importante para guiar essa mãe na hora da introdução alimentar. Quais são os horários que vão ser encaixados? Qual a janela de sono do bebê para você encaixar um horário que esse bebê dormiu bem, acordou bem e que vai conseguir conduzir uma introdução alimentar de sucesso. E que uma introdução alimentar de sucesso é a garantia de uma alimentação adequada na primeira infância, tão importante. E que uma alimentação adequada na primeira infância é a garantia de uma alimentação adequada na adolescência e na vida adulta. Né? Então, a gente está aqui na base, no alicerce, onde a gente tem uma página em branco de todo mundo e a gente pode construir coisas maravilhosas se a gente conduzir de uma forma adequada, próxima, integrativa, gentil, né? Muito olhando para o ser humano que está na nossa frente. Lá no de Mãe Mãe, não quero fazer um monte de propaganda, não, mas é que lá tem. Então, lá tem PDF de rotina por mês, onde introduzir a alimentação,
janela de sono, tabela de janela de sono, então tem lá o menu rotina e sono com todas essas orientações para apoiar a jornada da mãe e para o Nutri também, que quiser conhecer um pouco mais sobre isso, e até um detalhe simples, às vezes, numa consulta, mesmo que ele não oriente, mas que ele entenda isso, ele consegue fazer uma ajuste na alimentação que é muito mais eficiente, né? Então, dentro da rotina do sono, existe um método que chama CAST, em português, né? Que é comida, atividade, soneca, tempo para você. Então, o bebê, ele acordou 7 horas da manhã, ele mama. Depois que ele mamou, vamos falar de um bebê de 1 mês, que tem 40 minutos de atividade. Ele mamou 20 minutos. Ele vai ficar mais 20 minutos acordado. O que é a atividade de um bebê de 1 mês? Trocar, né? Você vai trocar ele, vai dar um banho de sol, você vai deixar ele num ambiente mais iluminado. 40 minutos, você vai levar ele para um lugar mais escuro e ele vai fazer a sonequinha dele ali de 2 horas. Enquanto o bebê dorme, a mãe tem um tempo para ela. Ela vai comer, ela vai fazer a nutrição dela, é a hora que você vai prescrever a frutinha para ela comer tranquila, respirar, para quando esse bebê acordar, ela entrar na rotina, comida, atividade, soneca, tempo para você. Né? Então, são orientações que fazem com que a jornada dos 1000 dias, descrita como tão caótica, não seja tão caótica, e a gente consiga aproveitar melhor e aproveitar a oportunidade que a gente tem de construção de conceitos. No puerpério também ainda temos a amamentação, que é uma outra dor, né? Então, amamentar, mamar, não são ações instintivas. Essa mãe precisa aprender a fazer isso. E alguém precisa ensiná-la. Não é 2 dias no hospital do pós-parto que ela aprende isso. Ela precisa, muitas conseguem, né? E vão super bem, mas muitas não. E se nós acompanhamos essa gestante, é nosso papel, nós estamos com ela nesse período, cuidar disso. Fazer uma jornada mesmo dessa mãe desses 1000 dias, cuidando de todos esses pontos, porque a gente vai ter criança muito mais bem cuidada por isso. E aí, quando a gente fala de amamentação, alguns pontos importantes, então, preparo da mama, golden hour e alojamento conjunto, hoje todas as maternidades têm isso, pega correta, alimentação, hidratação, substâncias lactogogas, a gente pode orientar dentro da nutrição essas substâncias para estimular toda a descida do leite e a produção de leite. Descanso, super importante, uma mulher que não dorme, não tem energia, não consegue produzir leite. Rede de apoio, se não tem, criar. O que dá para terceirizar? O que dá para construir nesse momento? Não utilizar bicos artificiais, ambiente e conhecimento. O que não fazer no preparo da mama? Esfoliação, kombucha vegetal, usar hidratante, usar adaptador, hidratar mamilo com o próprio leite. O que ajuda de fato? Expor o mamilo ao sol, entender sobre o próprio corpo. Então, mamilo invertido pode, só o mamilo invertido pode, de fato, atrapalhar o aleitamento. Na maioria dos casos, contudo, a mulher tem um falso invertido que volta à posição normal com a sucção. Então, tudo isso, um consultor de amamentação ou um nutricionista que se empodera desse conteúdo pode apoiar essa jornada. Golden Hour é alojamento conjunto, então ajudando na descida do leite, é quando o bebê nasce, ele já vai grudadinho no peito da mãe, né, e ele já recebe o leite materno ali dentro da sala de parto. Pega correta, super importante para evitar que machuque e que você consiga estimular realmente a descida do leite pelas glândulas mamárias, né? Então, essa é a fotinho, a boquinha de peixe, boquinha aberta. O bebê está pegando com o bico fechado, passa o dedo e abre a boca para fora, né? Então, o nariz não encota no seio, a bochecha enche, isso faz com que a produção só aumente, esse bebê mame melhor, ela produza mais leite e a gente não tenha nenhum tipo de intercorrência com essa mama. Então, é importante também, nessa fase, conhecer as fases do leite. Colosso de 1 a 5 dias, leite de transição de 6 a 15 dias, leite maduro mais que 15 dias. Então, o leite de 1 a 5 dias é aquele colosso, aquele ralinho, leite fraco, que não tem nada de fraco, ele é maravilhoso, não tem nada melhor que ele, rico em imunoglobulina, proteína essencial, importante para a imunidade da criança. Nessa hora o palpiteiro fica de lado e a mãe tem que prestar atenção no profissional que orientou. O leite é um colosso, ele é clarinho, ele parece fraquinho, mas ele é maravilhoso. Dê à vontade para o seu filho. Leite de transição, uma transição, essa hora que pedra. Você vai guardar, você vai porque
que vem com tudo, porque é a pojadura. Leite maduro é o leite que a gente conhece. Então, ele começa rico em líquido e gordura vem no final. Se um bebê mama pouco, meu filho não está crescendo, estou acompanhando um bebê, ele não cresce, meu leite está fraco, vou ter que entrar com um complemento. Mas eu dou só 10 minutos de mama. 10 minutos de leite só tem líquido. A gordura vem no final do leite. Então, informações que você não será consultora, mas é importante você saber porque faz parte da nutrição e da orientação desse período. Então, leite anterior é o aquoso, rico em água e proteína, posterior é o rico em gordura, é ele que vai dar ganho de peso e saciedade, vai fazer essa criança dormir mais à noite, vai fazer dormir ela melhor nas sonecas. É super importante esse tipo de conhecimento para orientar essa mãe. Ordem e armazenamento. A gente precisa saber ordenhar, como que pega, como que orienta. Se não for quem está cuidando da nutrição do bebê, da alimentação, quem vai ser? A gente não pode terceirizar isso para outro profissional. Né? Então, pote livre de PPA, se for de plástico, livre de PPA, se for de vidro, não tem problema, ele é mais difícil de levar, ele expande no congelamento, tanto faz, um ou outro. Conservação, 12 horas na geladeira, 15 dias no freezer. Para descongelar, 1 hora antes desce para o refrigerador ou em banho-maria. Pode ser no micro-ondas? Pode, mas ele pode superaquecer o leite, você queima a boca do bebê. Ele descongela diferente no centro e em volta. Né? Então, banho-maria ou 1 hora antes. Ai, vontade de espirrar. Desculpa. Dentro da jornada ainda dos 1.000 dias, o bebê fez 6 meses, começou a introdução alimentar. Nós temos espaço aqui também para orientação. Então, quais são as regras de ouro nesse momento? Ambiente sem distração, eletrônicos, sem TV. O leite é o principal alimento do bebê. O momento é de apresentação de alimentos, não é de fazer ele comer em quantidade. Entender, respeitar a janela de sono, isso vai ajudar a melhorar, selecionar o horário certinho para encaixar o sólido para ter uma melhor apresentação. Cuspir, fazer careta, reflexo de gag são reações esperadas nesse processo de IA. Existem algumas formas de oferecer, tradicional, que é na colher, participativa, onde o bebê interage com o alimento mais inteiro, no corte BLW, e você pode dar algumas refeições na colher, e o BLW, que é puramente com os alimentos cortados em pedaços, né? Então, aqui um exemplo de evolução de consistência do prato do bebê. Os nutrientes são o mesmo, 5 grupos, uma porção de cada grupo. A gente começa com 1 colher de sopa de cada grupo e evolui conforme saciedade do bebê. Adulto determina qualidade, bebê determina quantidade. Se ele quer mais, a gente dá mais. Se ele não quer, a gente respeita. E isso vai evoluindo mês a mês, em consistência, até chegar no prato de 1 ano, que é muito semelhante ao prato da família. Quais são as vantagens do método? Então, tradicional, maior controle dos pais, evita desperdício. Escolinhas, creches, vão optar por esse método. Desvantagem, pode dificultar o reconhecimento do bebê, se não for uma pessoa muito sensível, muito conectada com o bebê. Sem evitar uma boca virada, um choro, uma cabeça curvada, pode dar mais do que esse bebê precisa, né? E atrapalhar nesse sentido. Falta de interação do bebê também pode, com a comida pode impactar nessa. BLW, autonomia do bebê. Desperta interesse, ele pega, ele coloca na boca o que ele quer. Muito importante para esse método, corte seguros, um bebê em creche, babá e escolinha é muito mais difícil de oferecer. Mas você consegue mesclar os 2 métodos, que é o participativo. Qual que é a vantagem dele? O bebê ter mais autonomia. Os pais não precisam preparar muitos alimentos. Ele prepara, faz um corte seguro e consegue oferecer. Um bebê em BLW, ele vai comer bem lá pelos 8 meses. Então, se é uma mãe que trabalha, precisa voltar, retorno da licença maternidade, é um método mais complicado, porque ela não consegue ordenhar muito leite, esse bebê demora para comer. Então, não existe método ideal, existe um método ideal para a família que você está atendendo. Muitos pais e cuidadores recorrem também a conteúdo de internet. Não tem profissional orientando, a gente não está disponibilizando isso em peso, eles vão recorrer à blogueira fitness orientando
informação, né? E o pacote é o método mais tradicional, aquele que você consegue mesclar a BLW, você garante a participação da criança com a comida, e você dá o tradicional nas horas que não é possível, e você apresenta um cardápio muito mais amplo também com esse bebê. Ele vai conseguir comer o da colher, ele vai conseguir comer o inteiro, e eu acho que ele faz muito mais sentido dentro da realidade das famílias e dentro da realidade da mãe moderna, que a grande maioria está no mercado de trabalho. O método participativo, você pode oferecer o alimento amassado inteiro na mesma refeição, ou as frutas, tá amassadinho no garfo. Qualidade. Tem um ponto, tem aula de introdução alimentar, onde eu explico cada uma dessas partes lá na comunidade, dá para acessar o link, a aula está gravada lá. Qualidade família, a essência da introdução alimentar. Até os 2 anos, a alimentação é complementar ao leite materno, e por isso é importante aliviar a expectativa dos pais. Então, a gente precisa conversar com eles, que ele não precisa comer tão pouquinho, mas tá tão magrinho, tomar cuidado com isso, porque não, isso não é parâmetro para avaliação da criança. Quem avalia essa criança é o profissional, e ele ativa de forma mais leve, natural, respeitando os limites da criança, porque se eu começo a dar mais do que essa criança precisa, eu atrapalho o centro de fome e saciedade. Se eu começo a barganhar coisas, eu crio só ganho se eu fizer aquilo, que também não é muito saudável. Então, é um momento de construção dessa relação, respeitando a saciedade do bebê, e é muito importante orientar isso para essa mãe, que está passando por todo o turbilhão que eu contei para vocês aí, nos 300 dias para trás que se passaram, ela está no finalzinho aí da jornada, e ela precisa também ainda desse tipo de orientação para acalmar os ânimos. Quais são as fases da introdução alimentar? Então, práticas, tá? Hoje, a partir de 6 meses, você pode dar tudo de alimento sólido, natural, né? Frutas, verduras, legumes, leguminosas, cereais e carnes. Posso dar lombo para 6 meses? Pode. Posso dar abacaxi para 6 meses? Pode. Posso dar morango? Pode. Mas na prática, tá? Falando um pouquinho da minha experiência e de como eu vejo a realidade dessas famílias que eu já atendi, e de mãe que me acompanha ali nas redes sociais. Até os 6 meses, leite materno como prioridade, fórmula quando não for possível, leite materno. 6 meses, não adianta começar com 5 refeições, essa mãe está se adaptando à apresentação de alimentos sólidos, essa criança está se adaptando. Você conseguir fazer o ajuste, começando e a primeira refeição principal. Você vai colocar a segunda refeição principal lá pelo 7º ou 8º, quando esse bebê já experimentou várias coisas diferentes. Do 9º ao 11º, você vai aumentar gradativamente a consistência. Então, começa a amassar menos, fazer cubinho, fazer palitinho, até que ele tenha a consistência da família lá com 12 meses. Ingestão hídrica do bebê, até 6 meses, 700, 7 a 12 meses, 800, 1,3 litros, 3 Como oferecer? Copo de transição, deve ser livre de BPA, válvula anti-vazamento ou copinho de dose, desde bebê é possível. Difícil você conseguir isso com a babá, com a escolinha, então também, na hora de orientar, é importante ter essa sensibilidade. Não dá para a mãe falando, ó, tem que ser copo de dose, porque é o que recomenda, e esse não é legal, você dá o copo com canudo. Se de repente essa criança fica numa creche que não tenha esse tipo de suporte, ela vai para casa, ela vai ficar angustiada, ela vai se sentir culpada, ela não vai fazer o que você prescreveu, ela vai se sentir péssima, isso vai interferir em outras condutas que ela poderia priorizar e não priorizou, e ela vai acabar fazendo de outro jeito. Então é muito importante entender a realidade dessa família para essas prescrições que parecem pequenas, mas que impactam muito na vida desse contexto que essa família, né, essa mulher, essa mãe, essa criança está passando. Faço viagens, então você pode sugerir lanches práticos, biscoitos, iogurtes, incentivar o uso de recipientes adequados, armazenar para o transporte, então indicar marcas também, e como fazer isso nesses passeios, não deixar esse conteúdo para ser
construído, né, e educado por rede social. Lógico que como profissionais podemos educar nas redes sociais, mas é nosso papel também dentro do consultório construir essa jornada. Se a família fosse se hospedar em hotel, verificar se tem cova para beber, se tem, orientar perguntas, e isso você pode ter em formulário, tem no site lá também, que você faça perguntas numa anamnese de rotina alimentar para guiar essa família numa viagem, como que ela vai conduzir, se tem hotel, se não tem, quais são os restaurantes da região, como ela vai escolher. Por exemplo, você não vai na praia e vai tomar um suco natural de maracujá batido no liquidificador que não tem, você não sabe a procedência, que pode estar contaminada, que pode ter tido outra coisa lá suja. Muitas vezes, um suco 100% industrializado, ele vai ser mais seguro para essa criança do que o natural na praia. Então, ter esse tipo de feeling, orientar essas coisas para essa família também, que tem mercado para a gente dentro dessa jornada. Marmita congelada é vida, lá desde o positivo, da gestação, do puerpério e da introdução alimentar, a gente garante uma alimentação adequada. Difícil você manter essa variedade na vida moderna, sem recorrer a iFood, as pessoas estão cozinhando cada vez menos, e a marmita realmente é algo que ajuda a apoiar essa jornada. Orientar como armazenar, como descongelar, muitas das pessoas têm dúvidas, pode descongelar no micro-ondas, se dá câncer, não dá câncer, não perde nutriente, pode descongelar, você pode tirar de cima e deixar embaixo igual o leite, ou aquecer no banho-maria, tanto faz, como for melhor para essa família. E era isso que eu queria compartilhar com vocês. Passei rapidinho, 1 hora, consegui, 1 em ponto, bastante conteúdo gravado e disponível para vocês. A Fernanda quer perguntar alguma coisa, vou abrir agora para algumas perguntinhas. Pode falar, Fernanda. Vou parar de compartilhar para falar com vocês. Se quiser abrir o microfone ou escrever, fica à vontade, como for melhor para vocês, tá? Pamela colocou aqui para mim, a Tatiane também colocou desconto, fica a partir de R$ 155. Gente, um congresso com 20 professores, com exposição, 12 horas de conteúdo certificado por R$ 155. É muito, 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 muita oportunidade. Não vai ter outra, tá? E é só para vocês, é só na comunidade. Não vai ter 55% para fora. Então, aproveitem isso. E quem levantou a mão, não sei se foi sem querer, você quer perguntar alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? Senão a gente encerra por aqui a live. Não? Todo mundo satisfeito? Sim? Então tá bom, muito obrigada, Ana. Obrigada, Pamela. Obrigada por todos, pelo tempo de vocês. Muito obrigada, Gi. Obrigada, Amanda. Obrigada, Bia. Espero que esse conceito faça sentido para vocês. Obrigada, Fernanda. Obrigada, Michele. Porque eu acho que a gente consegue realmente movimentar a infância a partir daí, sabe? Eu acho que é a hora que a gente consegue o como fazer. A gente ensina essa família como fazer para que realmente a gente mude a nutrição. Link da inscrição, por favor. A Rose está pedindo. Pronto, a Pamela já colocou. E é isso, gente. Muito obrigada. Estamos à disposição. Então, estou lá no @gibelarmino, no @de mãe, no @ganepão, @de mãe pro. São 4 perfis à disposição aí para o que vocês precisarem. Continue lá na comunidade, que tem mais conteúdo agora, dezembro. A gente vai falar de marketing pessoal. Como pegar todo esse conhecimento e botar carinha nas redes sociais. Eu vou trazer algumas dicas de marketing e como vocês se posicionarem nessa área também. Então, eu espero vocês em dezembro, tá bom? Na nossa última live do ano, para falar de marketing e branding, né? E marca pessoal. Beijo, boa tarde. Tchau, tchau.